A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão e minha querida irmã. É com grande prazer e alegria no Senhor que estamos aqui buscando compreender, entender a palavra de Deus. Meus queridos, nós temos enfrentado uma grande luta, uma grande guerra nesses últimos tempos, que é a apostasia espiritual, o esfriamento. E muitas pessoas andam procurando Deus, procurando ter uma vida com Jesus, mas de que lado é que nós estamos, né? Nós podemos entender que quando vamos para as Escrituras, nós observamos que há três públicos que caminham buscando Jesus. Nós vemos ali a multidão, nós vemos os discípulos que foram chamados por ele e vemos também os religiosos que sempre estão buscando algo para afrontar, para contender com o Senhor. A multidão é aquelas pessoas que estão ali porque são necessitadas, precisam de uma cura, precisam de um alimento, precisam de uma bênção. São pessoas que estão querendo ser recompensadas de alguma forma. Isso não é errado, meus queridos. Não é errado você se aproximar de Deus para receber bênçãos, porque Ele mesmo fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus, Ele quer que nós sejamos realmente dependentes deles. Agora, o que faz a diferença é a motivação a qual eu me aproximo de Deus. Então, quando Deus me chama para o novo nascimento, quando Jesus me chama para o novo nascimento, eu tenho que buscar uma nova perspectiva de vida. Veja bem, no vídeo anterior nós falamos sobre o Evangelho de João, no capítulo 3, versículos 3 a 5, que fala de Nicodemos, né? Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nós temos que preparar um lugar em nós para receber o Espírito Santo, para receber a graça de Deus, né? Então, de forma simbólica, que foi ilustrada aqui, Nicodemos, ele entende essa palavra de forma literal, né? Quando Jesus falou da importância de nascer de novo, Nicodemos, ele ficou assim, ele fez até uma pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? João capítulo 3, versículo 4. Perceba que a visão de Nicodemos é de um nascimento corporal e não de um nascimento espiritual. Por isso Jesus Cristo responde: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. João capítulo 3, versículo 6. Então aqui, segundo Jesus, o que é produzido pelo novo nascimento não é um novo corpo ou uma nova alma, mas sim um novo espírito, né? A fim de compreendermos o novo nascimento. Olha, é muito essencial a gente frisar que nós, seres humanos, somos compostos em três partes. Nós somos compostos de quê? Do corpo, da alma e do espírito. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, fala assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 4, 12, fala assim: porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Aqui fica bem clara essa evidência da natureza.
que também é facilmente percebida lá no livro de Gênesis. Quando nós lemos: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. O homem se tornou alma vivente. Aqui nós entendemos que Deus, quando ele forma o homem, ele pega o pó da terra, pega o barro, e do barro ele faz. Então ali ele diz: façamos o homem, né? A nossa imagem e semelhança. E depois dele fazer o homem, ali ele tocar no homem, tocou no homem, então ele fez o que? Ele soprou o Espírito. Então o pó da terra faz referência ao corpo do homem, né? E após formar o corpo do homem, né, do pó, Deus ele sopra em suas narinas. E quando Deus faz essa ação de soprar, né, Deus tira algo de dentro de si e passa essa unção, né, para aquele corpo de barro. O que é que acontece? O corpo se torna alma vivente. Deus é espírito e no ato criativo transfere ao homem a sua essência, né, e concede o que? O fôlego da vida. A palavra fôlego no original hebraico também pode ser traduzida como respiração ou espírito. Nesse momento, então, o espírito do homem é formado. Por fim, há uma referência à formação da alma, né? Então, quando o texto fala que o homem passou a ser alma vivente, aqui está dizendo que Deus, quando soprou o seu espírito, quando passou a unção de vida, o homem passou a ser alma vivente. Então, cada parte do corpo humano foi formada por Deus com um propósito. O corpo é a parte que lida com o mundo físico, ou seja, aqui, né, nesse âmbito que nós vivemos, né? Aí, o que é que está no nosso corpo? Está os nossos instintos, né, de sobrevivência, de reprodução, porque Deus ele fala: olha, crescei e multiplicai-vos. E os sentimentos físicos, né, como visão, como a nossa audição, nosso olfato, paladar, tato, né? A alma, por sua vez, foi criada para tratar das questões emocionais e intelectuais, né? Os nossos pensamentos, as memórias, os sentimentos, o raciocínio, as escolhas que fazemos, né? O caráter que nós vamos desenvolver, tudo isso vai ser desenvolvido aonde? Na alma. E a terceira parte do corpo do homem é o espírito, que vem da parte de Deus, né? Que vem a parte essência divina. Quando nós pecamos, o espírito nosso ele ficou como quem adormecido, ficou como quem dormente ali. E só é ativado quando ouvimos a pregação da palavra. Por esta razão, quando o pecado entra, né, na humanidade, aí nos deixou afastados de Deus. Por quê? Porque o espírito morre. O apóstolo Paulo, escrevendo ao Efésios, na carta aos Efésios, no capítulo 2, ele fala assim: estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, nós somos salvos, né? Vocês são salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou, com Ele fez-nos assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. No capítulo 2 da carta aos Efésios, versículos 5 e 6. Então, nós estávamos mortos, né? A nossa alma e o nosso corpo. Afinal, nós andávamos interagindo com o mundo físico, pensávamos, sentíamos muitas coisas antes de nascer. A nossa cultura, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de andar, o nosso jeito de vestir, tudo isso fazia parte da nossa vida antes de conhecer a Jesus, né? Antes de conhecer a palavra, antes de ter um encontro com Jesus Cristo. Então, isso é parte do nosso ser. E isso estava morto, porque era o nosso espírito. Portanto, para ele, quem precisa receber a vida novamente? Ou seja, nós precisamos receber a vida. E para dar vida a Adão, como vimos anteriormente, Deus soprou sobre ele. E hoje, o Espírito Santo, ele precisa ser soprado na minha vida, precisa ser soprado na sua vida, né? Como isso acontece? Através da fé. Através da palavra. O sopro da Bíblia é símbolo de vida. Quando Deus levou a Ezequiel lá no meio do vale dos ossos secos, o Senhor ordenou dizendo: ei, vem
dos 4 ventos o Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. Ezequiel capítulo 37, versículo 9. Além disso, Deus já havia juntado os ossos secos e feito com que a carne e tendões cobrissem todos os ossos, né? E, essencialmente, quando o Espírito entrou neles, foi aí que eles receberam vida. Ezequiel 37, 10 fala assim: o Espírito entrou neles e eles receberam vida. Aqui nós devemos observar que o sopro de Deus, a unção de Deus, o Espírito de Deus, ele vem sobre nós e nos faz viver, né? Fisicamente nós já estamos prontos. Quando Jesus ressuscita e aparece aos seus discípulos também, sopra sobre eles. Então Jesus, ele assoprou sobre os seus espíritos, levando, ele falou assim: olha, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebeu o Espírito Santo. João capítulo 20, 22. Então Jesus, ele soprou, e hoje nós temos essa ação profética sobre nós. Nós devemos estar fazendo como Jesus, mas para que isso aconteça, nós temos que estar conectados com a igreja, com o povo, com a congregação. Para quê? Para que nós possamos receber esta unção poderosíssima. Então Jesus não tinha feito isso antes. Por quê? Porque ainda não havia chegado o momento. Ele ainda não havia ainda não havia consumado o seu plano de salvação. Mas quando ele falou tetelestai, está consumado, então ele começou a lançar o Espírito Santo. Quando ele falou: eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador. E ele já havia usado a saliva para curar um cego, água para transformar vinho, toque para curar o leproso, mas antes da ressurreição nunca havia soprado em ninguém. Por quê? Então Jesus soprou nessa ocasião, porque depois de morrer, pagar pelos nossos pecados, ele ressuscitou pelo poder de quem? Pelo poder do Espírito Santo, a fim de que tivéssemos vida. Então, assim como o Pai deu vida a Adão pelo seu sopro e fez nascer, Jesus soprou sobre nós para nos dar vida e nos fazer nascer de novo. Uma vez que nascemos de novo no Espírito, agora somos chamados a viver pelo Espírito, né? Como está lá em Gálatas 5,16. Isso implica uma série de questões que devem ser praticadas por meio do Espírito. Amém, meus queridos? Então, o Espírito Santo é algo que ele vai nos levar a ter uma vida na presença de Deus. Por isso que é importante nascer de novo, por isso que é importante o arrependimento, por isso que é importante confessar Jesus como Senhor e Salvador, por isso que é importante a pessoa buscar ter uma intimidade com o Senhor. É importante a gente fazer uma aliança com Deus. Amém? Meus queridos, nós sabemos que hoje as coisas estão ficando difíceis. O mundo está levantando as suas armas, suas armadilhas contra o povo de Deus, mas nós somos a resistência. Há uma promessa sobre a nossa nação, há uma promessa sobre a tua vida, sobre a minha vida, há uma promessa de avivamento. Nós precisamos ativar o Espírito Santo como um sopro de Deus sobre nossa vida, para que nós sejamos cheios da graça do Senhor. Meus queridos, isso é muito sério, por isso eu chamo você, eu conclamo você a animar você a buscar esse novo nascimento em Cristo Jesus, a buscar a meditar na palavra, a buscar estar colocando em prática essa palavra de vida, de fé que o Senhor nos chama. Amém? Por isso eu chamo você, olha, se eu quero que você interaja comigo, deixa nos comentários aí, né? Peça o seu pedido de oração, vamos nos unir, não precisa você dizer tudo, mas você fala assim: pastor, eu estou aqui, eu preciso me unir nesta nação, a essa oração, eu quero fazer parte deste grupo. Por isso, no link da descrição deste vídeo, bem aí, você vai ver, tem um link para o WhatsApp, que é o nosso grupo de oração e intercessão. Nós vamos sempre estar fazendo campanha de oração. Vamos começar agora a nova campanha. Eu quero convidar você a participar, a interagir conosco. Venha, se junte, vamos interceder pela nossa família, vamos interceder pela nossa nação, vamos buscar o novo nascimento. Eu estou
animando você, e eu oro pela sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Todos os dias às 6h45, é importante você deixar o sino ativado para que você receba a notificação, para que você ore junto comigo. Nós estamos orando todas as manhãs, a oração da manhã, né? A oração da manhã, falando com Deus, onde a gente lê a palavra e em cima da palavra nós fazemos a oração para abençoar a nossa vida, o nosso dia, a nossa família, o trabalho, tudo enquanto nós estamos fazendo esse trabalho. Por quê? Porque nós precisamos estar na presença de Deus, e eu fui levantado para ser um intercessor na sua vida, na vida da sua família, em nome de Jesus. Por isso eu chamo você, junte-se comigo, amém? Meu querido, compartilhe este vídeo, deixe o seu like, que isso é importante para que outras pessoas também possam estar encontrando esse conteúdo, para que possam estar se juntando a nós, em nome de Jesus. E se você não é inscrito, se inscreva, convide outros a se inscrever. Vamos fazer com que essa corrente de oração e de intercessão cresça. Quanto mais a gente estiver orando, quanto mais a gente estiver unido nessa força, nós seremos vitoriosos, porque a união da igreja é que faz a vitória chegar sobre nós, porque a congregação do justo, orando, glorificando o nome de Deus, a ação de Deus é poderosa. Amém? Fica na paz, que Deus te abençoe.